como eu criei uma empresa milionária com apenas uma pessoa. Quando você pensa em empresa, e a gente vai ter que falar também aqui o conceito do que seria uma empresa milionária, né? Isso aqui é uma coisa muito importante também pra gente falar. Quando a gente pensa em empresa, toda empresa séria que você quer que ela dê certo e gere frutos e sobreviva no longo prazo, ela precisa de certos departamentos que, se você pensar numa empresa grande, gigantesca, com vários funcionários, a gente pode pensar nesses departamentos como sendo várias pessoas ali, vários times trabalhando. Então você precisa do comercial, você precisa do marketing, você precisa do vendas, você precisa de tudo isso para fazer, e muito mais coisa, né, obviamente, para fazer essa empresa funcionar. Sendo que eu, sozinho, tenho a minha empresa, tenho o meu negócio, que já faturou alguns milhões, só na Hotmart, né, lá na minha casa de Londres. Você já viu, sempre que eu faço vídeo, tem a placa atrás. Agora eu estou no Brasil, mais pra frente eu vou dar mais algumas atualizações aqui do canal sobre isso. Mas só na Hotmart, como vocês sabem, eu tenho a placa de 5 milhões, essa pulseirinha também aqui, é a pulseirinha que eles dão. Cadê? Foca na pulseirinha. A pulseirinha do Black Moon, acho que deu para ler. É a pulseirinha para quem recebe também essa placa, né, de 5 milhões. E eu fiz isso sem ter nenhum funcionário na minha empresa. Na verdade, tem um funcionário na minha empresa que sou eu mesmo, né? Além de sócio, eu também sou lá, eu tenho um vínculo empregatício com a minha própria empresa, onde todo mês eu recebo o meu salário, eu pago o INSS e tudo mais. E eu sozinho, junto com alguns freelancers, tenho alguns freelancers, algumas pessoas que fazem algum serviço, por exemplo, tem um cara que edita vídeo pra mim, tem um cara que cria thumbnail do YouTube, enfim. No total são 4 pessoas, mas não são funcionários, né? Não são contratadas, são freelancers, fazem serviços bem pontuais. E eu sozinho criei essa empresa, ela acontece de forma digital, apesar dos impostos que eu tenho que pagar serem bem, assim, bem físicos mesmo, porque pelo amor de Deus. Mas como é que eu fiz, né, essa empresa dar certo, crescer, faturar alguns milhões com essa empresa sendo uma pessoa só? Como eu falei, e assim, tem uma frase que eu sempre falo aqui no canal, né, que eu sempre falo que a forma como uma pessoa faz uma coisa é a forma como uma pessoa faz todas as coisas. E se você for para prestar atenção em como as pessoas se comportam no dia a dia, você vai ver que a gente até sabe, por exemplo, como é que emagrece. Mas se emagrecer, a pessoa fica lá, inventa um monte de coisa e não consegue, enrola. Quando a gente estava na escola ou faculdade, a gente sabia como é que estudava para fazer a prova, sabia que tinha que se preparar antes, mas deixava tudo para a última hora. E como a forma que uma pessoa faz uma coisa é a forma que a pessoa faz todas as coisas, para empreender é a mesma coisa. O que mais tem é gente que abre um negócio e aí fica naquela esperança de que as coisas vão acontecer, na esperança de que vai chegar cliente, na esperança de que esse cliente que chegou vai comprar, na esperança de que no fim das contas vai ter lucro ou que vai conseguir pelo menos bancar ali a loja e todos os custos. Fica nessa esperança, sem ter plano, sem ter estratégia, sem ter um passo a passo, sem ter um processo. O pessoal que acompanha o JobaCast, meu podcast, já tá ligado à importância do processo, tá? Se você não conhece o JobaCast, meu podcast, são os papos mais longos, mais descontraídos, sem edição e tal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E também outra coisa, tá? Toda semana eu tô aqui nesse canal, então se você ainda não é inscrito aqui, deixa a sua inscrição, tá? Se inscreve aqui e deixa também o seu like para eu saber se você está curtindo ou não esse tipo de conteúdo. Mas voltando aqui, da mesma forma que as pessoas ficam nessa esperança e não fazem certas coisas que elas sabem que tem que fazer, como, por exemplo, quando ela quer ficar em forma, mais saudável, não faz o que precisa ser feito. Quando ela tem que estudar, ela enrola para estudar. As pessoas fazem isso também na hora de empreender. E se você vai empreender no método tradicional, lembrando que eu tenho que falar também o que seria, né, uma empresa milionária. Se você vai empreender no método tradicional, você vai precisar de estoque, aluguel de sala, na maioria dos casos, estoque, aluguel de sala, funcionários, aí paga um monte de taxa lá pro local, tem um monte de coisa que tem que pagar, que já deixa mais difícil de você conseguir ter sucesso, conseguir reverter isso. Faz parte, tá? Todo mundo sabe que empreender não é nada fácil, empreender no Brasil é mais difícil ainda, não só sou eu que estou falando isso, tá? Teve até um estudo que saiu recentemente que comprova isso, vou tentar colocar o print desse estudo aqui na tela. E o que foi que eu fiz, né? Qual foi o meu diferencial? Foi justamente ir para o online e trabalhar com produtos digitais. Por que isso? Porque você tira um monte de barreira de entrada que você tem quando vai fazer um negócio tradicional, ou seja, um negócio no mundo físico. Então, no negócio online, você consegue, sem precisar de estoque, vender para muita gente. No negócio online, você consegue, sem precisar pagar um aluguel de um shopping, alcançar muita gente e ter um potencial de escala muito grande. Por isso que eu fui
pro online. E no começo, principalmente no começo, onde você tem uma curva de aprendizagem, onde você está desenvolvendo e aprendendo muitas coisas novas ainda, você vai ter que estudar coisa pra caramba, vai dar muito trabalho, mas você consegue sozinho fazer todos os trabalhos que geralmente aquela galera que eu falei da empresa faz. Então, por exemplo, você consegue sozinho ser o cara do marketing, ou seja, ser o cara que vai levar a mensagem da sua empresa para outras pessoas e atrair essa galera para alguma zona de conversão, o que a gente chama de zona de conversão. Lá dentro você consegue fazer o trabalho do time de vendas, lá dentro você consegue fazer o trabalho do pós-venda, lá dentro você também é o financeiro da sua empresa. Ou seja, no digital você sozinho consegue fazer todo o trabalho dessa galera. E é óbvio, ó, isso aqui que eu tô falando, você tem que ser muito desonesto intelectualmente para você não entender isso aqui que eu tô falando agora. É óbvio que fazer tudo isso dá muito trabalho. Só porque no título tá escrito empresa milionária com uma pessoa, não significa que é fácil. Muito pelo contrário, meu amigo, você é maluco, é. Achar que um negócio desse é fácil. Imagina, você tem que fazer, por exemplo, eu conheço muita gente que trabalha em agência de publicidade. O que eu faço é um trabalho que uma agência faz, com um monte de gente, com time. Eu faço sozinho. E é isso que você tem que fazer também. Ah, mas vai fazer isso? Sim, vai ficar sem fazer. Tem que fazer o que tem que ser feito. Então, eu faço o marketing, o financeiro, o comercial, o vendas. Tem que fazer tudo sozinho. Roteiro de vídeo, gravo, edito. Esse vídeo que você está assistindo aqui foi eu que editei, por exemplo. E até hoje eu faço isso e tem um motivo para fazer isso, né? Se você quiser entender mais a fundo sobre a forma que eu empreendo, eu chamo isso de empreendedorismo minimalista, tá? Tem um podcast, no meu podcast, tem um episódio completo do podcast explicando mais o que é empreendedorismo minimalista, o foco em liberdade e tudo mais. Tem todos os detalhes nesse episódio aí do JobaCast, vou deixar o link aqui para você assistir. Mas essa aqui que é a grande sacada, tá? Na internet você tira várias barreiras, você tem um poder de escala absurdo. Por exemplo, o que é que eu vendo? Eu vendo cursos online. Então, eu vendo como afiliado e tenho também meu curso de YouTube, que ensina você como crescer do YouTube, como ganhar inscritos, enfim, como transformar um canal no YouTube em um negócio, mesmo sem precisar ser aquele YouTuber, sei lá o que, banheira de Nutella. Não, sem essas coisas tudo. E eu gravei esse curso uma vez, tem as atualizações, obviamente, tudo mais, mas quando eu quero mandar ele para alguém, quando eu vou vender ele para alguém, eu só preciso enviar um usuário e uma senha. Não tem estoque, não tenho mais custo para mandar isso para a pessoa. Isso diminui pra caramba um monte de barreira e isso aumenta pra caramba o lucro. Ah, Joba, você falou aí, e agora aquilo que a gente tinha falado no começo, o que é uma empresa milionária? Se eu for vender a minha empresa hoje, eu não vou conseguir vender ela por R$1 milhão. Por quê? Basicamente a empresa sou eu. Tem essa desvantagem. A empresa sou eu. Então, quem que vai querer comprar uma empresa por milhões se é um negócio frágil no sentido de que depende de mim? Saca? Não tem como eu vender ela por mais caro, por milhões e milhões. Mas eu consigo faturar milhões com ela. E, espertamente, você vai falar, mas faturamento não é lucro. Sendo que, isso aqui, importante também, desde o começo eu sempre foquei muito em tráfego orgânico, ou seja, em como atrair pessoas sem precisar colocar dinheiro. Então, criação de conteúdo no Instagram, mas principalmente criação de conteúdo no YouTube. Então, todos os meses eu tenho pelo menos ali 500 mil de pessoas que estão me vendo e me achando de graça aqui no YouTube. Com a atenção dessas pessoas, eu consigo convertê-las em venda para dentro do meu negócio sem ter um custo de aquisição do cliente. Isso faz com que boa parte do que eu ganho, tirando a parte de imposto, seja revertida para o meu bolso em forma de lucro. O negócio digital tem muitas vantagens, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, se inscreva aqui para você receber esse tipo de conteúdo. Deixa sua dúvida, é sério, ó, presta atenção. Deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida em relação a isso para eu gravar um vídeo tirando essa sua dúvida e eu vou deixar aqui na tela agora o episódio completo do meu podcast onde eu explico sobre empreendedorismo minimalista. Clica aqui para ir assistir. Eu sou o Joba, sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que mais no mundo. Vejo você no próximo vídeo e tchau!